Com me, mais um episódio do Dan Sloan Show. Hoje está de volta Larry Johnson. Larry, como você está hoje? Voltei feito erva daninha. Não conseguem se livrar de mim. Suas análises são absolutamente inestimáveis, Larry, especialmente agora, com esse conflito em curso. Todo mundo devia ler seu site Sonar 21, todo dia para se atualizar. Tenho muita coisa para conversar com você hoje. Trump recuou? As tropas querem lutar? E estamos prestes a ver uma invasão terrestre. Mas Larry, European Union estava me atualizando pelo Sonar 21 esta tarde e você tem uma boa análise de como a guerra no Oriente Médio está caminhando, como vai a luta e quanto dano os Estados Unidos sofreram. Então, o quanto os iranianos estão atingindo, especialmente as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles basicamente dizimaram a maioria, forçando os Estados Unidos a retirar o pessoal. Pelo que European Union sei, nas últimas 24 horas evacuaram todas as tropas dos Estados Unidos do Iraque. Então, como você sabe, nós invadimos o Iraque há 23 anos e mantivemos presença de tropas lá até justamente hoje, quando terminou. Segundo relatos, todos se retiraram. European Union não tem confirmação independente disso, mas eles vinham sob ataques implacáveis de milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Então, eles saíram de lá. O quartel-general da 5ª Frota em Bahrein está destruído. Tem alguns prédios fumegando. Nada onde eles possam voltar e se instalar de imediato. O mesmo com a base aérea Al-Udeid no Catar. Segundo relatos, os meios aéreos que estavam na base Prince Sultan, nos arredores de Riad, foram realocados mais para o oeste, na Arábia Saudita, para fora da cidade de Taif. Lá fica a base aérea King Fahd. Portanto, o Irã tem tratado do assunto. E agora, hoje, anunciaram que eles estão mirando a base Muafaq, Al-Dassault na Jordânia e outra base em Israel onde há caças FFI-35, reabastecedores aéreos K-SEA, MEI 135 e FA-15. Ou seja, o Irã está tentando metodicamente eliminar ativos dos Estados Unidos na região. Eles possas o alaco, eles was tayetibiads. E a destruição vai além das bases militares. O Irã está fazendo mais do que furar algumas pistas e atingir hangares vazios. Quer dizer, não estamos vendo um grande número de tropas dos Estados Unidos mortas. Então, presumo que não estejam acertando os quartéis onde as tropas de fato estão. Vi um relatório da American Broadcasting Company que dizia que 10 dos radares americanos avançados no Oriente Médio foram atingidos. Acho que isso incluiu os radares do Sistema de Defesa de Área Terminal de Alta Altitude e também o radar da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Mas acho que, o mais importante, o do Kuwait, era um radar avançado de detecção precoce. Aquele é um radar de cerca de 8 bilhões de dólares. Leva vários anos para ser construído. Que outros ativos militares de fato foram atingidos e destruídos? No meu caso, é principalmente a infraestrutura. Mas não, os radares eram o próximo ponto que European Union ia mencionar. Porque European Union não lembra se o sistema de defesa de área terminal de alta altitude custa mais de 1 bilhão ou cerca de 500 milhões de dólares. De qualquer forma, estamos falando de um pouco mais do que você pagaria por um Audi novo. Portanto, os iranianos não estão apenas destruindo esses radares. Eles basicamente deixaram os Estados Unidos e Israel sem visão ou os forçaram a compensar a ausência desse radar, que era crítico para identificar ameaças no ar, lançamentos do solo e também ameaças no oceano e no Golfo Pérsico. Então, sem isso, os Estados Unidos agora têm de depender de plataformas aéreas de alerta e controle. Ou seja, há plataformas voadoras que podem coletar informações e fornecer algum aviso prévio. Mas não é como era antes. Além disso, estão atacando instalações de energia, derrubando terminais de gás natural liquefeito depois do ataque ao terminal de gás natural liquefeito do Irã. O setor petrolífero também foi afetado.
No momento, as forças militares dos Estados Unidos não sofreram muitas baixas, mas European Union viu vídeos de algumas explosões em Al-Udeid e parece que houve várias vítimas. Sim, European Union estava lendo um artigo agora. O chefe da Agência Internacional de Energia disse que os danos à infraestrutura petrolífera no Oriente Médio e, claro, o petróleo que já deixou de ser produzido causaram uma crise energética pior do que as dos anos 1970 e a da guerra na Ucrânia somadas. Isso é sério. Agora, Larry, isso quase nos leva direto a o que European Union quer falar hoje. Porque, no sábado, Donald Trump fez essa ameaça no Truth Social. O Irã tem 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz, senão ele vai explodir as usinas de energia do Irã. Cerca de 12 horas antes do fim desse prazo, Donald Trump volta ao Truth Social. Ele disse que estamos conversando com os iranianos, tudo está indo bem e, de fato, vou adiar esse ataque por 5 dias. Então, Larry, o que está acontecendo aqui? O Irã está se rendendo, o Trump está se rendendo, isso é mentira, o Trump perdeu a cabeça. Há muitas explicações, mas é difícil entender. O Trump está mentindo. É bem simples. Bom, o que acontece em 5 dias? Vamos ver. Sim, algo chamado 3SM UAS, Unidade Expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais, vai chegar ao Mar Arábico, na costa do Irã, em cerca de 5 a 6 dias. Que coincidência! Não, veja, o Trump está fingindo que está mentindo sobre as negociações para tranquilizar a bolsa. O fim está próximo e manter o preço do petróleo baixo. Até agora, ele falhou em ambos os objetivos. Hoje, a bolsa abriu por volta de 1.000. E European Union, acho que, quando fechou, foi... Como era mesmo? Sim, 600. Então foi 631. Subiu, mas ainda está abaixo dos 50.000 que a Pam Bond estava se gabando há 4, 5 semanas. Além disso, o preço do petróleo caiu pelo menos de 100 para uns 96, quando os operadores perceberam que o Trump está mentindo para eles. O que ele está fazendo é ganhar tempo para que as forças militares dos Estados Unidos se posicionem, porque ele vai tentar atacar o Irã de surpresa de novo. O problema é que isso já aconteceu com o Irã 2 vezes. Você pode acusar o Irã de ser um pouco como Charlie Brown e o Ocidente, como uma Lucy maldosa. E então, tipo, vai lá chutar a bola, vem negociar, e aí vem o Irã, e bum, nós os atacamos. Nós os atacamos. Desta vez, o Irã não caiu na armadilha. E eles logo se manifestaram dizendo, o Trump está mentindo. Não falamos com ninguém sobre nada. Nem vamos falar com ninguém sobre nada. Correto. Na verdade, acredito que foi o Axios no Jerusalem Post que reportou que o americano Steve Witkoff estava conversando com o líder do parlamento iraniano, e ele reagiu rapidamente a isso. Acho que o Chris tem o registro. Resposta aqui, em que ele explica que não estamos conversando com os americanos. Teran disse oficialmente que os americanos entraram em contato com os paquistaneses. Os paquistaneses repassaram a mensagem para nós, mas nada resultou disso. Agora, European Union tem um trecho do Donald Trump falando sobre isso que achei bastante interessante. Chris, vamos rodar o trecho número 1. Com quem o Steve Whitlock está falando, senhor presidente? Uma pessoa de alto escalão. Não esqueça, destruímos a liderança. Fase 1, fase 2 e, em grande parte, fase 3. Mas estamos lidando com um homem que, European Union, acredito, é o mais respeitado líder. Sabe, é meio complicado. Acabamos com todo mundo. É o líder supremo? Não, não é o líder supremo. Não, bem. Ninguém nunca ouviu falar de um segundo líder supremo, o filho. Não quero que o matem. Certo. Não quero que o matem. Então,
Larry, quem mataria esse oficial iraniano que estava falando com os americanos? Achei aquilo meio estranho. A gente fez, sabe, O povo dos Estados Unidos deveria se envergonhar do seu país. Os Estados Unidos, da mesma forma que a Alemanha nazista atacou a Polônia em 1939, ou como o Japão de Tojo nos atacou em Pearl Harbor, lançaram uma guerra de agressão contra um país, o Irã, que estava negociando conosco de boa fé, buscando uma solução pacífica, não uma solução pela guerra. E os Estados Unidos perderam qualquer fundamento para confiar em nós. Por isso, sabe, o Irã não faz diferença se formos lá e nos oferecermos a nos render. O Irã vai continuar até que sejamos forçados a fazer o que o Irã quer. E isso é algo que muitos cidadãos dos Estados Unidos têm dificuldade de entender. Ah, somos tão poderosos, somos tão fortes. Certo, veremos. E o que Donald Trump está fazendo agora é aumentar rapidamente as forças militares. European Union chama isso de simbólico, porque vamos comparar, por exemplo, uma missão possível. O Estreito de Hormuz, a linha costeira, a praia, por assim dizer, onde se entra no Golfo Pérsico, tem cerca de 100 milhas de extensão. Então você vai fazer um desembarque anfíbio com talvez mais de 5.000 fuzileiros navais. E digamos que tragam a 82ª Divisão Aerotransportada, sobre a qual European Union não sei se tem força de batalhão ou de regimento, não está claro. Mas vamos supor que haja 10.000 deles. Então isso nos leva a 15.000. Houve algo chamado Dia D na Segunda Guerra Mundial, ao largo das costas da França. Aquela praia tinha apenas 50 milhas de extensão e desembarcamos 165.000 tropas. E levou dias para consolidarmos uma cabeça de praia ali. Então essa noção de que uma força pequena de talvez 15.000, ou pior ainda, 5.000, seria capaz de fazer algo militarmente significativo na costa, de estar em condição de, entre aspas, abrir o Estreito de Hormuz, não vai acontecer. E além disso, como diabos você aproxima os fuzileiros navais da costa? Aqueles navios que os transportam parecem porta-aviões. Eles têm alguns caças F-35 de decolagem e pouso vertical. Também tem os Osprey, que, novamente, são aeronaves de decolagem e pouso vertical, movidas por hélices. Se chegarem a 100 milhas da costa iraniana, serão um alvo enorme e fácil, e o Irã provavelmente os afundará. Se quiserem realmente se aproximar da costa para lançar os fuzileiros, tem que estar a cerca de 10 milhas da costa, se não mais perto. Então, quer dizer, isso é, sabe, a operação simplesmente não faz sentido em termos de risco. E a ideia de que poderiam ir para a ilha de Karg. Bem, de novo, eles teriam que passar pelo Estreito de Hormuz. E o Irã controla totalmente essa área. Só mas ver umas 5.000 os Estados Unidos, sabe, zimos piro pior. O sabe para sabe, 15 tumasto, sem começão, sem posseru. Sabe para sabe, sabe. Chris, podemos colocar em tela cheia? É a número 5. É o mapa do Golfo Pérsico. Acho que isso é importante, porque muita gente pensa que a ilha de Karg é aquela ilha grande no Estreito de Hormuz, bem na costa do Irã. Mas a ilha de Karg fica bem ao norte do Golfo Pérsico, muito mais perto do Kuwait do que dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Então, Larry, European Union, na verdade quero reproduzir. Chris, podemos passar para o trecho número 3? É o Lindsey Graham falando sobre a operação. 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais estão navegando para essa ilha. Fizemos Iwo Jima. Podemos fazer isso. Nos fuzileiros navais, European Union sempre aposto neles. Não sei se tomamos a ilha ou bloqueamos a ilha. Mas European Union sei de uma coisa. No dia em que controlarmos essa ilha, esse regime terrorista, será enfraquecido. Ele vai definhar. E é o que European Union quero fazer. Quero me reunir com Chris. Quero acelerar rumo à paz.
À medida que a guerra diminui, quero que a paz avance. A razão pela qual a Arábia Saudita e Israel não estão fazendo a paz é 7 de outubro de 2023. O Irã, por meio do Hamas, atacou Israel e interrompeu a normalização. Quero retomar e completar o que Joe Biden começou. Assim que tirarmos do Irã a capacidade de promover outro 7 de outubro, quero iniciar negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel ainda este ano. Quero um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, normalizando as relações e encerrando o conflito árabe-israelense. Faz 2000 anos este ano que isso vem acontecendo e você não resolve isso com o Irã letal. Então estamos a semanas de que esse regime iraniano não tenha mais a capacidade de impedir a paz. Então, Larry, acho que Lindsey Graham está basicamente dizendo que se os Estados Unidos quiserem tomar a ilha, podem, como na Segunda Guerra Mundial, jogando mão de obra e poder militar suficientes para tomar a ilha de Karg. Você acha que há alguma chance de a avaliação do senador estar correta? Veja, mesmo que estejamos dispostos a sofrer muitas baixas, conseguimos tomar a ilha? Não. E é por isso. Curioso ele ter usado Iwo Jima como exemplo. Desembarcamos 70 mil fuzileiros navais para tomar Iwo Jima. E adivinha? Iwo Jima é um pouco maior que a ilha de Karg. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Iwo Jima é cerca de metade maior, mas ainda assim não é um território enorme. Então tomamos Iwo Jima depois de mais de um mês de combates e milhares de baixas, acho que 4 mil mortos em ação. E ainda assim vamos tomar a ilha de Karg com 5 mil fuzileiros navais. Quer dizer, esses caras, qualquer general dos fuzileiros navais que autorize esta operação, se isso for real. European Union, na verdade. Não acredito. Acho que estão falando sobre a ilha de Karg. Está sendo apresentada para enganar e distrair os iranianos, porque European Union, acho que Donald Trump tem outro alvo em mente, não sei qual seja. Mas se o objetivo for tentar abrir o Estreito de Hormuz, então vão tentar desembarcar forças dentro e ao redor desse estreito. O problema é que, de novo, ele tem 100 milhas de extensão. Grande parte é formada por penhascos íngremes que surgem do oceano. E nesses penhascos há cavernas onde os iranianos construíram fortificações. Eles têm mísseis. Sim, têm mísseis que podem lançar dali, European Union, suponho, além de foguetes. Portanto, não há solução fácil. E mesmo se a gente, entre aspas, tomar a linha costeira, o Irã ainda pode plantar minas. O Irã ainda tem lanchas de ataque rápidas que podem sair e atacar navios. Tem submarinos e tem drones subaquáticos que podem se manobrar. Então, isso não é uma operação fácil que tenha um único ponto crítico. Você ataca esse ponto crítico e pronto, tudo fica aberto. Ilatonasi, assumeso, ou próximo fácil. Não parece haver nenhum alvo realmente fácil. Li relatórios dizendo que estão pensando em tentar tirar do Irã urânio enriquecido a 60%, que, claro, vai pesar centenas de libras e é uma quantidade considerável de material nuclear. Mas provavelmente está bem no interior, em algum bunker, não é fácil de alcançar. E, veja, Lindsey Graham compara isso a Iwo Jima, mas aquilo ficava a centenas, se não mais de 1000 quilômetros do território continental japonês. O Irã não tem uma ilha isolada no Oceano Índico que os Estados Unidos possam invadir e tomar sem dificuldades. Qualquer desembarque no continente fará dos soldados americanos alvos. Certo, Larry, isso me leva à próxima pergunta. Quero passar este trecho. Este é o secretário do Tesouro Scott Bissett, trecho de áudio número 2. Estamos eliminando seus mísseis, os sistemas de mísseis e as fábricas que os fabricam, e agora o general Kane, o secretário Hegseth, estão liderando uma campanha para destruir todas as fortificações ao longo do Estreito de Hormuz. Só para esclarecer, o presidente está no processo de encerrar esta guerra ou de escalar o conflito. De novo, não são mutuamente excludentes, às vezes é preciso escalar para desescalar. Então, Kai, não pensamos, concordo com você, que Donald Trump não está falando sério. Que há conversas acontecendo e que estamos perto de sair desta guerra. Uma invasão terrestre, qualquer tipo de operação terrestre, parece tão estúpida que, mesmo no estado atual da administração dos Estados Unidos, na verdade não faríamos isso.
Então, como os Estados Unidos escalariam este conflito a partir daqui? Pois é, o Scott Bassett está fingindo, fazendo de conta que é secretário da guerra, vamos fazer isto e aquilo. Ele não sabe absolutamente nada sobre operações militares, capacidades militares. Faz você se perguntar se ele sabe algo sobre economia, porque pense nisto. Neste momento, ele aprovou a remoção de todas as sanções sobre o petróleo iraniano. Sanções que estávamos pressionando para provocar mudança de regime. Mas agora, deixa para lá. O Irã pode vender todo o petróleo de uma vez. No entanto, a razão para fazermos isso é, pelo amor de Deus, que precisamos manter o suprimento de petróleo. 20% do fornecimento mundial desapareceu do mercado e precisamos garantir que o Irã continue a fornecer. Mas vamos atacar a ilha de Karg, o que tem alto risco de destruir ou desativar as instalações produtoras de petróleo lá. Então, vamos realizar uma operação militar que vai reduzir ainda mais a produção mundial de petróleo, o que vai elevar ainda mais a inflação e continuar a aumentar os preços da gasolina aqui nos Estados Unidos. Sim, isso faz sentido. Não, ele não sabe do que está falando e não faz ideia dos requisitos logísticos para sustentar uma força assim por mais de 1 ou 2 dias. E, basicamente, se você vai invadir e ocupar, tem que ocupar de fato. Isso significa que muito alimento, água e muita munição também têm de ser levados ao local. Ele não sabe, e me irrita que ele fale como se soubesse do que diabos está falando. Não sabe. Deixe-se são mosquilhos samusque. Então, tem alguma previsão de como Trump vai agir daqui para frente? Quero dizer, o Bassett obviamente não sabe do que está falando. Tenho muita dificuldade em decifrar isso, em parte porque ainda não entendo totalmente por que fomos à guerra com o Irã em primeiro lugar e quais são os objetivos reais dos Estados Unidos neste conflito, o que talvez ajudasse a entender o que os Estados Unidos iam fazer. Mas, de novo, se não vamos escalar com uma invasão terrestre, vamos apenas começar a bombardear a infraestrutura energética deles e continuar matando lideranças até conseguirmos alguém de que gostemos. Qual é, afinal, o plano real dos Estados Unidos? Plano? Você acha que existe um plano? Você é um otimista, cara. Não há plano. Olha, acho que a intenção deles foi criar a agitação social que aconteceu no dia 28 de dezembro, derrubando a economia. Depois identificar figuras da oposição com quem pudéssemos trabalhar e então, no dia 28 de fevereiro, decapitar, matar o maior número possível da alta liderança e esperar que o povo iraniano se levantasse e expulsasse os governantes islâmicos. Esse era o plano. E isso falhou. Eles pensaram que seria, sabe, o Mossad, European Union, acho, teria garantido a Donald Trump, por meio de Bibi Netanyahu. Moleza, cara, a gente resolve isso, está tudo sob controle. Parte da confiança vinha do fato de que o chefe do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Ismail Hani, aparentemente havia sido recrutado pelo Mossad e trabalhava para o Mossad, ajudando a identificar a localização dos líderes-chave para que pudessem ser mortos. Mas os iranianos desconfiaram, o executaram ou deram a ele a chance de tirar a própria vida. Seja qual for o desfecho, ele já não estava mais lá, então a possibilidade de usá-lo como liderança ou como alguém em torno de quem se reunirem para mudar o rumo do país desapareceu. Agora estamos numa guerra aérea, porque não haverá uma guerra terrestre que vá realmente ameaçar o controle do Irã sobre o país. Vamos ter tropas em terra suficientes para serem mortas. E, sabe, talvez matar alguns iranianos no processo, mas nós vamos sofrer baixas significativas. Se não for um aniquilamento completo, sempre existe esse perigo, porque uma vez que você entra, pode não haver saída. Mas European Union,
Acho que o Trump vai fazer isso. Ele vai lançar uma operação militar, European Union diria por volta de 14 ou 15 de abril, bem a tempo do prazo de entrega da declaração de imposto de renda. Mas digo isso porque a 31ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais deve chegar provavelmente na sexta ou no sábado desta semana. A 11ª Unidade Expedicionária está na Califórnia. E acredite se quiser, a menor distância da Califórnia, de San Diego até a costa do Irã, é navegando para leste, não para oeste. Ir para oeste é mais longo em 2 dias. Mas duvido que eles vão seguir pela rota leste porque, primeiro, você tem que passar pelo Canal do Panamá, cruzar até o Mediterrâneo, passar pelo Canal de Suez e descer o Mar Vermelho. E acho que reconhecem que isso é perigoso demais. Podem ser atacados pelos Houthis. Seria fácil monitorá-los. Então, provavelmente vão fazer pelos navegar pelo Pacífico até o Oceano Índico. E isso, se foram despachados ontem ou anteontem, leva uns 19 dias, quase 3 semanas, para chegar lá. Meio que Saturn estás ou se... Acho que isso meio que prova que não podia haver um plano se essas forças não estavam só fora da região, mas estacionadas semanas distante. E ainda estamos só algumas semanas nesse conflito e já estamos deslocando elas. O mesmo acontece com SAB mover os sistemas de defesa terminal de alta altitude e os interceptores do sistema Patriot da Ásia Oriental para o Oriente Médio. Se estivéssemos realmente preparados para esse conflito, ao menos já estariam em navios na região prontos para agir. Agora, Larry, European Union estou me perguntando sobre o moral das tropas dos Estados Unidos. E há algumas histórias. A primeira foi uma reportagem do Huffington Post que falou com comandantes militares e outros praças. Depois, o The Cradle pegou a notícia. Um número crescente de tropas dos Estados Unidos se opõe à guerra com o Irã e se recusa a morrer por Israel. É o que dizem. Elas não querem ir para a guerra por Israel. E também temos isso do The Hill. O porta-aviões dos Estados Unidos, Gerald R. Ford, disse que deixa o Oriente Médio em meio aos combates com o Irã e agora está num porto na Grécia. Há relatos de que houve um incêndio na lavanderia que causou danos significativos ao navio e European Union me pergunto, se as tropas estão tão insatisfeitas com essa operação, Larry, que estão fazendo sabotagem interna tipo dar descarga nas camisas, ou talvez ateando fogo na lavanderia para impedir que os navios possam lutar num conflito de verdade. O que você acha do moral das tropas dos Estados Unidos quase 4 semanas após o início desse conflito? Não. European Union não acho que esteja bom. Vamos olhar especificamente para o Gerald Ford. Temos algo, nos últimos 60 anos, com o qual podemos comparar. Então, vamos ver. Há 59 anos, na costa do Vietnã, no porta-aviões dos Estados Unidos, Forrestal, havia um piloto, um tal John McCain, que depois virou senador. Ele disparou um míssil, acidentalmente atirou um míssil no convés do navio e iniciou um incêndio. Houve uma explosão, houve fogo. Morreram cerca de 19 marinheiros e vários outros ficaram feridos. Demorou 19 horas para apagar aquele fogo. Foi uma bomba explodindo, outras bombas, gasolina por todo lado. Mas eles controlaram aquilo em 19 horas. O que nos dizem é que esse incêndio na lavanderia levou 30 horas para ser apagado. Então, não acho que estejam nos contando a história verdadeira do que aconteceu. Porque, se você deixa um incêndio queimar tanto tempo, e pelo tipo de dano que está causando, os reparos imediatos que estão sendo feitos lá, acho que em Suda Bay, em Chipre, quando terminarem, terá que voltar ao porto. Vi outros relatos dizendo que vai ficar fora de serviço por 14 meses. Ou seja, não é um bom começo. Se você tem o porta-aviões George A. W. Bush indo para lá também, e European Union, não sei se já está no Mar Vermelho,
Mas se decidir entrar no Mar Vermelho, estarão em risco de serem atacados pelos Houthis, porque os Houthis já deixaram claro que vão revidar em nome do Irã. Então, não é um bom cenário. E além disso, há escassez de armamentos. Há uma enorme falta de minerais de terras raras, essenciais para fabricar componentes que vão para o míssil de cruzeiro Tomahawk, para o míssil de defesa aérea Patriot, versão 3, e para os mísseis do Sistema de Defesa Terminal de Área em Alta Altitude. Sabe, em toda a linha, para os mísseis ar-superfície de longo alcance. Ou seja, a China está limitada em tudo isso. E mesmo que quiséssemos fabricar essas armas, não podemos. Não temos o material. E já praticamente disparamos quase todos os mísseis Patriot versão 3 que tínhamos no inventário. Acho que ainda há alguns com o Comando Indo-Pacífico. Mas fora isso, não há excedente. E eles começaram com apenas 4.620. Desculpe. E isso significa que esses 4.620 mísseis conseguem derrubar, no total, 2.310 mísseis iranianos ou russos. Bem, a Rússia já disparou mais de 12.000 mísseis só na Ucrânia, e acredito que o Irã já ultrapassou a marca de 2.000 mísseis disparados contra Israel. Portanto, efetivamente, as baterias Patriot estão sem munição, pelo menos no que se refere aos mísseis Patriot versão 3. SCA e SCAs aceitia para o míssil lá. Atoto tintes setoto, ato tintes tis, ato tintes sis, ara tintes, patoto tintes essis, ato tintes sis, pato tintes. Sim, isso é muito preocupante. Parece que a Casa Branca realmente não tinha um bom plano para esta guerra e agora estamos numa catástrofe absoluta. Mas, Larry, sua experiência é absolutamente inestimável para nos ajudar a destrinçar tudo isso. Agradeço muito por ter voltado ao programa esta semana e espero que possamos fazer isso de novo em breve. Mas, até o Larry voltar ao programa, visitem o sonar21.com. É um recurso realmente inestimável para acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, obrigado, Larry. Valeu, Caio. E ei, tente usar essa palavra plano. Sei que você é otimista. Ai, meu Deus. Sim, é embaraçoso. Realmente é.